Gilvan da Terra do Mel, canal Abelhas Bioma Caatinga, bioma Mata Branca. Só você não sabe qual é esse bioma, é o único bioma genuinamente brasileiro, Caatinga. De fato deveria ser bioma Mata Cinza, ou bioma cinzento, de fato, quando a gente olha o aspecto que está nessa época do ano, boa parte da Caatinga é de uma área cinzenta. Quem sobrevoa a região vê nitidamente, tá? Claro que com alguns, vamos pensar, áreas verdes, tá? Na beira do riacho e a Serra ou Chapadas, a Serra do Araripe, Chapada Diamantina, entre outros, só para citar. Bom, mas eu vou deixar aqui quais são os biomas brasileiros. Cerrado, esse é um dos biomas. Amazônia é o maior bioma brasileiro, ocupa aí em torno de 40% do território nacional. Caatinga que eu estou falando, é o nosso foco, é o nosso vídeo. Bioma Mata Branca, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa Gaúcho. Então vamos entender algumas características. O que é falado. Outro dia até uma criatura parece que queria implicar comigo como se eu não soubesse. Aí, gente, qualquer aluno do ensino de ciência sabe. Inclusive vou deixar aqui uns print que é da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele tem mapeado, tem algumas, claro, cada dia aparecem coisas novas, mas como se eu não conhecesse que é bioma, que é conceito de bioma. Apesar de que é um daqueles que erra, quando diz que o bicho tem que estar no bioma. Não, não é assim. E eu vou provar isso ao final do vídeo. Bom, é falado que a vegetação de Caatinga predominantemente é xerófila, ou seja, é de deserto, que é uma grande mentira. Começo a dizer que é mentira por conta de que dos semiáridos do planeta, a Caatinga é onde tem maior precipitação média anual. Também falado que há arbustos decíduos, ou seja, as folhas caem, em parte sim, predominantemente sim. Cactáceas, ervas anuais. O que é ervas? Elas também não são na Caatinga que funcionam desse jeito, não. Ervas anuais, exemplo é a malva. Mas tem outras, tá? Elas são anuais. Tem um que a gente chama bamburral, que é muito bom para as abelhas ratas, também para outras abelhas. Ele também é anual. Bom, entendendo, ocupa 11% do território nacional, na verdade, sua totalidade, 734.478 km². Essa é a área da Caatinga. 70% dos 9 estados do Nordeste, tendo em vista que o estado do Maranhão, basicamente não tem Caatinga, só tem uma pequena área de Caatinga na divisão com o estado do Piauí. O restante tem Cerrado, Amazônia, claro, parte de mangues. É complicado, inclusive eu disse que isso aí é da biologia. Eu vi, não foi um Zé Ninguém não, eu vi foi um cientista bem renomado dizendo que a área de mangue deveria ser, sim, tratada como um bioma, mas não é, está dentro de um bioma, mas não é Mata Atlântica. Essa é a verdade, está dentro, tá? É costeira, região costeira, não resta dúvida. Outro erro é solos insustentáveis. Só na Caatinga não é insustentável, como o pessoal fala. É a grande mentira. É a falta de pesquisa. Os solos da Caatinga extremamente são chamados solos rasos, onde tem uma camada de rocha muito próxima da superfície. A camada de solo tem maior matéria orgânica, ela é um pouco espessa, ou seja, com variações entre meio metro a 1 metro. Alguns locais mais são chamados, eles chamam de brejões, baixios. A gente chama baixio. Na minha região, da Terra do Mel, sou da Terra do Mel, a gente chama assim. Savana estépica,
muito mentira, não tem nada a ver com a savana. Pode ser transformada a Amazônia numa savana, pelo andar da carruagem, pela agressividade, como na verdade, com a quantidade de folhas também caducifólias. O que é isso? São folhas, aqui tem que ser técnico, tá? Os estômatos são estruturas das folhas, das estruturas foliares, às vezes causa jornal das folhas mesmo, que elas se abrem quando vamos pensar, uma reserva de água constante e libera vapor d'água. Mas, nesse caso, são adaptadas as plantas da caatinga. Tem várias plantas, exemplo, juazeiro, um exemplo clássico, que os estômatos se mantêm fechados, a planta ela troca de folha agora. A primavera está começando agora, semana que vem, volta de quarta-feira, começa a primavera, quarta para quinta, e aqui no semiárido também, apesar de ter estações definidas como tem nas regiões sul-sudeste do Brasil, mas nesse momento o juazeiro vai perder a folha, é uma vez ao ano, e vai florar em seguida. Então, porque ele também tem essa característica desse tipo de folha, tá? Arbórea, são plantas pequenas, sim, predomina muitas plantas. Chuva, gente, aí vamos entender. Elas são chuvas em período aí, aproximadamente 3 meses e meio, 3, 4 meses, é isso. Chuvas torrenciais, irregulares, a média é 770 mililitros, ou na verdade milímetros de chuva, assim que é tratado, sendo que tem locais em média anual de 500 milímetros, o caso do Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, que abrange aí uma área de 9.374 km², uma área bem significativa. O processo de desertificação é mais pela intensidade por erros graves. Exemplo, a introdução da algaroba na caatinga foi um erro. A introdução do indiano é outro exemplo. O desmatamento desenfreado para a pecuária foi outro erro. A introdução do gado caprino, os bodes poderiam ser criados, mas em reserva, locais fechados. Não, é criado à solta, é a pecuária de intensiva, subsistência. Nada de erro, aí é porque faltou técnico. O sertão, a caatinga sempre foi relegada, sempre foi desprezada, sempre foi mal vista pelo sul e principalmente pelo sudeste e mais ainda pelo estado de São Paulo. Paulistanos e paulista que nasce na capital paulistana, sempre olhar xenófobo, com preconceito ao extremo em relação à caatinga. O homem da caatinga, a ponto de uma criatura dizer que o homem que nasce no semiárido ele é uma sub-raça, subespécie na verdade também, que não sabe nem qual é a diferença, acho, de raça para espécie, certamente. Viveu a vida inteira aí fazendo coisa errada, mas chegou à presidência da República, inclusive, mas falou isso. Só lá para final da década de 1980, início da década de 1990, ouviram essa criatura pronunciar isso várias vezes. Então, o processo de desertificação é falta de respeito ao meio ambiente. A salinização ela ocorre sim quando pega a água dos poucos reservatórios, lençóis freáticos, que joga na superfície, tem uma conteúdo de sal bem elevado em alguns riachos, rios, é bem significativo. Por exemplo, um dos grandes rios do Brasil, do semiárido, o Rio Brígida, não é o grande, é o São Francisco, não é só o Parnaíba, esses são os grandes rios, mas Jaguaribe, lá no Ceará, outros rios, Grande Pajeú, aqui no semiárido, o rio Salitre, não é por acaso, que é um rio subterrâneo desde a Chapada Diamantina e passa a ser um rio de superfície nas divisas entre os municípios de Campo Formoso e Juazeiro da Bahia. E deságua aqui no Rio São Francisco, local chamado Rodeador, onde tem praias fluviais. Então as chuvas são bem constantes, são mais do que regiões temperadas do planeta. Agora o pessoal não entende, não estuda nada. E o que vai pelos livros de geografia, que são péssimos, e os livros de ciência mais ainda. E que esse vídeo pode mandar para todos os escritores, livros de geografia, do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, também de ciências, que eu digo, não sabe 1/1000
do que é o bioma Caatinga, o semiárido nordestino, semiárido, o único brasileiro, obviamente. Não sabe, não conhece. Falam, escreve o que não sabe, escreve à distância sem saber. Eu não vou falar, por exemplo, sei lá, da savana. Não vou falar da Antártida. Eu não conheço. Claro, posso estudar e saber um pouco, mas não vou falar do jeito que eles falam, que é um absurdo. Então, tem uma evaporação muito intensa, mas mais intensa do que a evaporação durante a precipitação é o escoamento, por conta dos solos rasos, como citei, a água que cai, basicamente 90% ou mais, mas vou dizer, arredondar aqui aproximadamente, não estou dando um número exato, 90% é escoada e quase 10% é evaporada. Logo, fica a quantidade pequena. Porém, vamos entender, para tirar aquele conceito errado, que quem vai ver isso aqui vai ficar com raiva. Não estou aqui para agradar ninguém, nem desagradar. Estou falando a verdade. Estude e busque informações. A abelha do semiárido, um ambiente caatinga, delimitado por esse bioma. Em 2000, no ano 2000, há 21 anos, ou seja, ainda no século XX, na virada do século, esse século XXI, classificadas 187 espécies, estou falando abelhas eusociais, produtoras de mel, com mais, distribuídas em 77 gêneros. Lembremos que em todo o planeta, 4 continentes, continente americano, africano, asiático e oceaníaco, ainda tem abelhas neotropicais, abelhas sem ferrões, são 400. Então só na Caatinga está quase a metade, falta 13 para ser mais preciso, da metade das abelhas neotropicais. Tem só nesse bioma. Que aí é um erro absurdo, é uma estupidez usar o conceito de bioma para uma espécie biológica, porque a Caatinga ela tem influência. Não vai dizer que eu disse isso aqui, porque eu vou te dizer que tu és mentiroso. És um divulgador de fake news, de mentiroso, de mentiras. Veja bem, dentro da Caatinga tem áreas equivalentes parte à Mata Atlântica. Tem aos Pampas Gaúchos, uma pequena parte junto à Chapada Diamantina. Pantanal, principalmente na Chapada Diamantina. Aqui numa área de divisa, só para a gente ter uma ideia disso, numa área de divisa entre o sul do Piauí com o estado de Tocantins, que é a região norte, existe 4 biomas ali equivalentes: a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Só para a gente ter ideia, são 6 biomas brasileiros, que lá no início. Então, tira esse conceito, porque você está cometendo o erro usar o conceito de bioma para se referir a uma espécie biológica qualquer. Ela está dentro de uma coisa maior. Os biomas são um conjunto enorme, por milhares, milhões de ecossistemas. E o que é um ecossistema? Definição própria, fácil, bem simplérrima. É o que há de vida em uma localidade qualquer, junto com os fatores físico-químicos. Que são fatores físico-químicos? Se a gente pensar físico, temperatura, luz, tá? Essa questão toda. Entre outros. Fator químico, rocha, solo, diferentes tipos de solo, água, os materiais que tem ali que não tem vida. Se a gente pensar uma árvore, é um ecossistema. A ponto de estarmos andando dentro desse bioma, meio quilômetro, não precisa 1 quilômetro, você ter espécies de abelha, meio quilômetro à frente, você 500 metros, metade de 1 quilômetro. Não existem mais aquelas espécies. Isso, estou falando de locais onde não houve ação antrópica. Ou seja, o homem não pisou ali, o homem não degradou. Então, sim, existe aqui junto ao Rio São Francisco a desertificação, exemplo, Orocó, Cabrobó, e descendo do lado de Floresta do Navio, por conta da intensidade da retirada toda hora do abuso com venenos, chamado agroquímicos, tudo isso dizimando. Existe no estado do Piauí, Ceará, entre outros, Pernambuco, aqui esse Pernambuco, na Bahia, áreas de desertificação. Então fique guardado, fique para sempre. Eu já fiz um vídeo
chamado biomas, como isso agora, apesar de eu ter citado, mas o foco é o bioma Caatinga. Guarda isso agora. Mas eu estou esperando dos cientistas para me poder dizer que são 200 espécies de abelhas só no bioma Caatinga. E sem contar as translocadas, as introduzidas, que vieram de fora e já estão aqui. Não estou contando também com a Polyhybria apis, tá? O gênero apis, que são 6 subespécies, está misturada aí, junta, todas juntas e misturadas, ou todas misturadas e juntas, tá? Nem gosto da música do Tal Cidadão lá, mas isso tem que deixar bem claro para vocês, porque, gente, é um erro gravíssimo ficar se regendo por bioma. E outra, o bioma, claro que é uma observação, é estudo, o homem criou todo, usou para chegar a essa conclusão. Mas não é válido para espécies biológicas, como eu falei. Tem dentro da Caatinga também espécies que só tem nos biomas citados. E de todos os biomas brasileiros que tem aqui na Caatinga também. Apesar que predominantemente são espécies que só são encontradas aqui, muitas delas. E aí você vê a quantidade. Hoje ainda não é bem estudado a Caatinga, é pouco estudado, claro que já se intensificou, mas ela tem, basicamente ela perde em variabilidade biológica para, basicamente eu diria, só para a Amazônia. Fica equivalente ao Cerrado brasileiro, fica equivalente à Mata Atlântica e ganhando do Pantanal, do Pampas, Pampa, na verdade, singular, ganha, mas ganha disparado, tá? Em termos de variabilidade biológica. Então, falta estudar, estudem e parem de falar tolice aquilo que não sabe. Não sabe, não sabe. Eu não vou falar sobre algo que eu não tenho domínio. E claro, aqui eu estou simplificando ao máximo, se a gente fosse falar mesmo. Então é isso, tá? Então, Mata Branca, que deveria ser Mata Cinzenta, é esse belíssimo bioma que muita gente está se referindo aí, falando tolices, beleza? Então você chegou até aqui, teve essa paciência toda, ouviu que eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para sorrisinho fingido no canto da boca, não faço esse papel, não sou ator. Te agradeço. Agradeço a todos que são inscritos no canal. Se você quiser dar essa colaboração, essa honra de nos acompanhar, seja bem-vindo. E se você quiser deixar o seu like, ótimo. Se você deixar o seu dislike, não tem problema algum. Não vou aqui brigar com você, porque eu não sou de briga, tá? Diferentemente de muita gente que tem por aí.